Uma boa noite a todos. Nós vamos iniciar a entrevista coletiva com o técnico Daniel Paulista após a vitória do Guarani por 2-1 sobre a Ferroviária na tarde desse sábado aqui no estádio Brinco de Ouro. Vamos iniciar com as perguntas dos jornalistas. Pois não, Washington Belo, Rádio Central. Daniel Paulista, gostaria que você falasse do alívio, né? Numa vitória que garante o Guarani na permanência do Campeonato Paulista da Série A1 por mais uma temporada e também deixa o time com chance ainda de classificação na última rodada. E gostaria que você também falasse sobre as 5 alterações. Se você já pensou no jogo de terça-feira contra o Vila Nova, priorizando aí essa competição, poupando aí alguns titulares. Bom, boa noite, Washington. Aliviado pelo resultado, acho que o jogo se apresentou com uma tensão muito grande, haja vista que as duas equipes chegaram para essa partida precisando da vitória, precisando do resultado, praticamente empatadas na pontuação geral, né, com 10 pontos, numa situação que poderiam, com resultado positivo, brigar pela classificação e com resultado negativo ainda correr sério risco de rebaixamento, dependendo dos resultados do restante da rodada. Então o jogo se demonstrou muito competitivo, de muita disputa, de muita entrega da parte física. Não foi um jogo tecnicamente vistoso, mas o Guarani competiu, o Guarani teve vontade, teve determinação, né? Buscou, dentro das possibilidades da sua estratégia, buscou o gol, conseguiu fazer o primeiro gol dentro da partida. Infelizmente acabou falhando e tomamos o gol de empate muito cedo, muito rápido. E novamente o jogo se equilibrou e a tensão continuou existindo durante todo o segundo tempo. Achei que o segundo tempo nossa equipe foi mais incisiva no aspecto ofensivo, criou mais oportunidades, poderia até ter feito um placar já mais cedo, mas o jogo continuou perigoso, haja vista que a Ferroviária também nos contra-ataques nos incomodava, levava um certo perigo. Em determinado momento o Maurício também intercedeu com uma grande defesa, mas de uma maneira geral a gente sai daqui satisfeito com a vitória, com o momento, né? Passamos aí essa dificuldade, eliminamos, né, o risco de rebaixamento. Vamos agora focar no Campeonato Paulista em busca da classificação, que é outra meta nossa, um objetivo, mesmo com toda a dificuldade que temos, né, de equipe, de rendimento, de jogo, né, onde nós temos e a consciência que temos condição e podemos melhorar, e vamos continuar trabalhando em busca do melhor encaixe, em busca da melhor formação. Agora vamos mudar a chave, né, um jogo contra o Vila Nova numa atmosfera diferente, Copa do Brasil, jogo único, muito decisivo pelo que representa o avanço na Copa do Brasil, no aspecto financeiro, no aspecto também de notoriedade. O Guarani talvez, não me lembro a última vez que chegou a uma terceira fase de Copa do Brasil, mas com certeza faz muito tempo que isso aconteceu, então a gente pode alcançar essa meta, mas sabendo que vamos ter um adversário duro pela frente, que também vem bem dentro do seu estadual, e agora o momento é de recuperação, o momento de recuperar os atletas e a partir de amanhã já pensar nesse jogo de terça-feira. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Daniel, primeiro eu queria que você falasse um pouco sobre o Giovanni Augusto, por que você fez essa troca do camisa 10 do Guarani e qual foi a principal virtude do Guarani hoje na vitória sobre a Ferroviária. Obrigado. Bom, obrigado. Eu acho que o jogo não estava sendo desenvolvido pela região central do campo. A Ferroviária congestionava esse setor com homens fortes de marcação, no aspecto físico, com bastante intensidade, e a gente não estava conseguindo trabalhar com as jogadas pelo meio campo, e o jogo estava se desenvolvendo muito mais pelas beiradas. Haja vista que no segundo tempo as nossas oportunidades foram criadas muito mais pelo jogo pelos lados, com cruzamentos, com bolas invertidas de um lado para outro, e a opção pela troca, muito em cima de ter um preenchimento de área com 2 homens de uma estatura mais elevada, de um peso dentro da grande área, mas continuando com mobilidade pelos lados, com o Ronald e o Iago, juntamente com as chegadas dos nossos laterais, que a gente pudesse criar boas oportunidades como criamos. Acho que são situações que o jogo determina, e não só o Giovanni, mas todos os atletas estão se empenhando, estão lutando. A dedicação hoje foi extrema e saio daqui satisfeito com a luta e com o empenho de todos os atletas.
Daniel, boa noite. Você completa hoje 50 jogos pelo Guarani. Nós sabemos que, né, a cultura do futebol brasileiro, ela às vezes é muito cruel com o técnico, né? Eu queria que você falasse sobre esse trabalho de continuidade. O Guarani ainda tem grandes possibilidades de participar das quartas de final do Campeonato Paulista, estar na Copa do Brasil, tem uma Série B pela frente. O quanto que seguir com o trabalho dentro da nossa cultura impacta até em colher bons resultados daqui para frente para você. Não tenha dúvida que estou muito feliz por mais uma marca aqui dentro do Guarani alcançada. 50 jogos não é fácil hoje para o treinador brasileiro, para o treinador de uma maneira geral, que trabalha no futebol brasileiro especificamente, alcançar. Não é uma marca pequena, então sai muito satisfeito com esse objetivo conquistado, haja vista que são 50 jogos dentro de uma Série B e Campeonato Paulista da Série A1, Paulistão, né? Não são jogos de uma qualidade inferior, são jogos de muita intensidade, de qualidade, de muita disputa, e a equipe apresentando um aproveitamento em torno de 50%, né? São 21 vitórias, se eu não estiver enganado, após a vitória de hoje. Então, assim, estou muito satisfeito. Agora a gente sabe que o nosso momento atual é um movimento que a gente precisa melhorar. Nós estamos trabalhando na busca de encontrar uma melhor formação, encontrar uma melhor plataforma de jogo. Vamos seguir dentro dessa linha, e o mais importante é a gente seguir alcançando os objetivos, né? Alcançando as metas, haja vista que em determinado momento nós vamos conseguir encontrar a melhor formação, a melhor plataforma, e o rendimento vai com certeza melhorar a cada jogo. Mas, de uma maneira geral, o trabalho está fluindo bem, os atletas estão entendendo a nossa metodologia desde o ano passado. Acho que toda a coletividade de funcionários, toda a parte administrativa do clube, só tenho a agradecer o trabalho que é feito na blindagem, na liberdade, na maneira como o clube hoje é gerido, para que o trabalho do treinador e toda a comissão técnica ele possa surtir efeito. Então, assim, estamos muito satisfeitos com tudo que vem acontecendo, mas a gente sempre quer mais, a gente procura sempre melhora. A camisa do Guarani é muito grande, a cobrança ela é muito alta, e a gente tem que estar sempre buscando resultados a cada dia, a cada jogo, e é dessa maneira como a gente vai continuar seguindo, né? No próximo terça temos aí um objetivo muito grande de colocar o Guarani novamente numa terceira fase de Copa do Brasil, mas temos que nos reagrupar, reunir as forças para que a gente possa atingir esse objetivo também. Léo Tonin, Rádio CBN Campinas. Daniel, queria que você comentasse um pouco do legado que o Guarani vai deixar no Campeonato Estadual, já visando aí a Série B do Campeonato Brasileiro difícil, talvez aí visando uma recomposição de elenco, outras peças, te dando talvez mais alternativas para o restante da temporada. E comenta um pouquinho sobre o Matheus Lud, que entrando lá na direita, fazendo uma boa partida, o jovem atleta que às vezes recebia algumas críticas, mas fez um bom jogo na partida de hoje. Parabéns mais uma vez pelo resultado positivo, Daniel. Bom, a gente que trabalha com futebol, na minha área agora, ou como atleta também, a gente tem que saber trabalhar com as críticas, a gente tem que saber trabalhar com a cobrança, e é em cima disso que a gente tem trabalhado, de não se afetar com esse tipo de cobrança, com tipo de crítica. Lógico que a crítica construtiva a gente tem que pensar a respeito, refletir a respeito de tudo que vem acontecendo, mas a convicção em cima do trabalho ela não pode ser colocada em dúvida, né? O trabalho vem sendo muito bem conduzido, sabemos das nossas limitações, sabemos também das nossas virtudes, e como o Lud e todos os outros atletas sabem muito bem do seu potencial e das suas limitações, e temos que trabalhar muito em cima para melhora constante, tanto individual como coletiva da equipe. Gustavo Tomazelli, Rádio Vida Nova FM de Americana. Boa noite, Daniel Paulista, parabéns pela vitória. Hoje o time mostrou muita versatilidade, especialmente no meio campo, né? Conseguiu distribuir bem a bola e conseguiu chegar ao gol no finalzinho. Como você vê atuações durante a segunda etapa de um time que está bem coeso e que, apesar das mudanças, vem entendendo bem o seu papel? Eu acho que o jogo se mostrou um jogo muito difícil, a gente sabia da dificuldade que ia ser, já visto que o adversário também vinha num momento muito tenso e precisava do resultado. Um jogo de muita disputa, de muita competitividade, num primeiro tempo bastante amarrado. As duas equipes não conseguiram criar grandes oportunidades, poucas finalizações, de muita entrega, muita disputa. O segundo tempo foi um pouco mais aberto, o Guarani conseguiu criar
melhores oportunidades. A Ferroviária continua sendo perigosa no contra-ataque e isso nós tínhamos que estar com essa atenção sempre ligado, sempre redobrando essas possibilidades para não deixar esse tipo de situação acontecer. E o trabalho, acho que a persistência da equipe que buscou mais o gol, que foi mais incisiva no ataque, principalmente no segundo tempo, foi premiada com o gol de falta já na parte final do jogo e saiu daqui com uma vitória, que é uma vitória extremamente importante, porque dá tranquilidade, onde a gente atinge, com essa vitória, a confirmação no Guarani no Campeonato Paulista em 2023, e isso é extremamente importante para o clube. E agora a gente trabalha na última rodada para que a gente possa somar pontos e brigar pela classificação, que também é outra meta que a gente tem dentro dos nossos objetivos aqui dentro. Elias Aredes, Rádio Brasil. Daniel, muito boa noite. Daniel, queria que você fizesse uma análise do rendimento físico do Guarani durante os 90 minutos. É algo que te preocupa? É algo que deve servir de atenção para a sequência da temporada? Ou você acha que, diante desse calendário, não tem jeito? Sempre no segundo tempo, o time vai cair de produção na parte física. Bom, boa noite, Elias. Eu acho que assim, eu não consigo enxergar hoje a gente tendo nenhum problema no aspecto físico. Eu acho que a equipe tem correspondido bem nas partidas nesse aspecto. Haja vista que terminamos o jogo contra o Palmeiras mesmo jogando com um a menos, tentando jogar. Hoje, mais uma vez, lutamos a todo momento em busca do resultado. O resultado aconteceu no final. Eu acho que são alguns ingredientes e a cada partida fazem efeito sobre o rendimento físico dos atletas. Sequência de jogos, calor excessivo, dificuldades do jogo, tudo isso impacta dentro do rendimento de um atleta profissional de futebol, mas não enxergo que a nossa equipe esteja deixando cair nesse aspecto, haja vista que o Guarani tem se mostrado, e desde a nossa passagem aqui pelo clube, o aspecto físico não tem tido nenhum tipo de comprometimento. É lógico que quando se tem uma sequência muito grande, lesões acabam acontecendo e são inevitáveis, né? Nós temos alguns jogadores que estão hoje afastados, em virtude também dessa maratona de jogos, de tempo para se recuperar de uma partida para outra, mas a gente não tem o que fazer. O calendário é esse, a gente tem que seguir trabalhando, tomando todos os cuidados, como sempre vem sendo feito, para que a gente tenha sempre o máximo de jogadores à disposição a cada partida. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Eu gostaria de saber qual foi a sua tática escalando os 3 jogadores que não vinham jogando, né? O João Vitor, o Madison e o Ronald. Qual foi a sua intenção em fazer essas 3 alterações para início da partida? Obrigado, boa noite. Bom, a ideia foi dar uma característica diferente da equipe em todos os setores. Nós entendemos que essas mudanças fazem parte do processo de construção de uma equipe, no processo de construção, principalmente no início de temporada. Entendemos que era o momento de darmos uma oportunidade ao João Vitor, haja vista que dentro dos treinamentos o atleta estava se portando muito bem e não tinha tido ainda nenhuma oportunidade dentro das partidas, a não ser alguns minutos no jogo contra o São Paulo, na primeira rodada. Demos também a oportunidade ao Madison, porque entendemos que dentro da partida de hoje a gente via que precisavam de uma força maior de marcação, de destruição de jogo, e por isso fizemos as trocas nesse sentido. E o Ronald também, por ser um jogador que fez uma temporada no passado muito boa dentro do Atlético Goianiense, dentro da Série A, chamando a atenção e não tinha tido uma oportunidade de começar de frente, né, uma partida. É diferente quando você entra 10, 15 minutos e muitas das vezes, principalmente para o atacante, onde a equipe está perdendo, que você tem que mudar o jogo e é muito complicado. Até você se adaptar a todo o ritmo da partida, muitas das vezes você não consegue demonstrar seu potencial, e hoje ele teve uma oportunidade de frente, procurou se empenhar como todos os atletas. Acho que a equipe foi muito competitiva em todos os setores do campo. Infelizmente o João acabou se machucando cedo, né, dentro da partida, mas o Derlan entrou também e atuou de forma segura. Então, assim, seguimos, vamos agora pensar no que é melhor para o jogo contra o Vila Nova, para que a gente possa colocar sempre aquilo que a gente entende que, por um momento, é o melhor para enfrentar os adversários que a gente vai ter pela frente.
Albert Cavalcante, Canais Futebol Interior. Daniel Paulista, boa noite. Parabéns pela vitória. Daniel Paulista, o que representa essa vitória para o Guarani, com toda a dificuldade que o Guarani passou nesse Campeonato Paulista, e o que o Guarani pensa daqui para frente para o restante do campeonato? Bom, representa alcançar o primeiro objetivo, que é a manutenção do Guarani dentro da competição para a próxima temporada, continuar vivo na busca ainda pela classificação, que é o segundo objetivo que a gente tem, e eu falo isso desde o início da temporada, que quando você atingiu a pontuação que lhe garante a segurança para a permanência, você também automaticamente fica muito próximo dessa zona de classificação, e vamos para a última rodada para tentar atingir esse objetivo. Acho que o campeonato se mostrou muito difícil para o Guarani. Estamos num processo de construção, né? O início de temporada sempre muito difícil, parece desculpa, parece que estamos sendo repetitivos aqui em todas as coletivas, mas é uma verdade, né? É uma verdade que nós temos ainda que procurar uma melhor formação, uma melhor plataforma de jogo. Estamos tentando, a cada partida, dentro de alterações que fazemos, encontrar esse melhor encaixe de peças, e vamos continuar. Mas o mais importante é que a equipe consiga seguir atingindo seus objetivos e avançando nas suas metas. Thiago Andrade, podcast Bugrecast. Daniel, contra um adversário que tem o mesmo número de pontos que o Guarani e um jogo que o Guarani precisava ganhar, eu gostaria de saber por que você tirou todos os armadores do time quando o time estava empatando. Obrigado, uma boa tarde. Por estratégia de jogo. Por característica, nós tínhamos como meia, no momento, somente o Giovanni Augusto. Então, nós não tínhamos armadores, no plural. Então, era um único jogador. E naquele momento do segundo tempo, eu entendi que a Ferroviária fazia um jogo de muita imposição física pela zona central do campo, e o Giovanni não estava conseguindo achar esse espaço dentro de criação, e entendemos que naquele momento da partida o jogo fluía mais pelas laterais e, consequentemente, muitos cruzamentos iam começar a acontecer, como aconteceram, né? As oportunidades que nós criamos, muitas das vezes foram em jogadas que se desenharam pelas laterais do campo e com a bola passando pela grande área, por isso a opção por 2 atacantes mais centralizados, onde a gente poderia ter mais força ofensiva nesse aspecto. Então, as alterações sempre em cima de estratégia de jogo, de tentar mudar a maneira como a equipe estava jogando, de tentar criar um fato novo para tentar buscar o gol da vitória, como conseguimos já no final da partida, e saímos daqui vitoriosos. Isabela Sabelli, Tati, Record TV. Daniel Paulista, na sua opinião, o lado emocional do elenco foi fundamental para a conquista da vitória? Olha, o elenco se mostrou, todos os jogadores muito persistentes, né? Com toda a dificuldade que tínhamos na partida e com toda a tensão que o jogo se desenvolvia, nós sabíamos que precisávamos do resultado, mas ao mesmo tempo também não podíamos nos expor demais e por uma falha acabar sofrendo o gol que poderia nos deixar com a derrota na mão. Então a equipe persistiu, a equipe lutou, nunca se entregou, todos os atletas foram muito vibrantes dentro da partida, e acho que isso fez com que o Guarani fosse premiado no final da partida com o gol da vitória, e um gol que é extremamente importante para esse momento. Gustavo Biano, EPTV. Oi, Daniel, boa noite. Daniel, eu queria que você falasse, porque quando você tirou hoje o Giovanni Augusto, né, a torcida ela te vaiou e te chamou de burro. E já tinha percebido no jogo contra o Santo André também, né, uma certa reação quando você fez outras alterações. Você acha que está faltando paciência com o seu trabalho? Como é que você encara isso, essas críticas que vêm da arquibancada? Olha, é uma boa pergunta, até porque é o seguinte, o torcedor ele tem que entender que o papel dele é fundamental em todo o processo de trabalho, não do treinador, mas do clube. Ele torce para o clube, ele não torce para o Daniel, ele não torce para o jogador A, para o jogador B, para o jogador C. Ele torce para o Guarani. E desde o início, hoje especificamente, alguns torcedores, eu não vou generalizar, mas exerceram uma cobrança já desde o aquecimento da equipe. E isso é uma coisa que joga contra o clube que esses pequenos torcedores dizem que torce.
Então, assim, nós temos que ter um entendimento, o torcedor ele não está aqui para aplaudir, para elogiar, ele pode ter as preferências dele pelo treinador, pelo jogador A, pelo jogador B, mas ele tem que mostrar o apoio ao Guarani. Se ele depois está descontente com o treinador, se ele depois está descontente com o jogador A, com o jogador B, com o jogador C, existe um momento de fazer a cobrança, existe um momento de cobrar. E dentro de uma partida, existe um momento que tem que ser de apoio. Apoio a essa equipe que tem lutado e tem trabalhado desde a minha estadia aqui dentro do clube, desde abril, maio do ano passado, sempre para colocar o Guarani nas primeiras colocações. E hoje, mais uma vez, não foi diferente. Uma equipe que, mesmo com a dificuldade, e nós não estamos nos eximindo de responsabilidade sobre o momento, mas sabemos que podemos e temos condições de melhorar e estamos trabalhando para tentar essa melhora. Mas o torcedor ele precisa entender que o apoio dele é fundamental. Nós temos um jogo terça-feira que o torcedor ele precisa vir para campo, nós precisamos do apoio desse torcedor que venha para campo para apoiar, para incentivar. Se depois, em determinado momento, ele achar que ele tem que fazer cobranças em cima do treinador, em cima de determinados jogadores, que faça, mas apoie, jogue junto com a equipe, porque jogando junto com a equipe, com certeza as nossas chances e as nossas possibilidades de vitória, com certeza aumentarão. Então é um recado que eu deixo, talvez seja até um desabafo por tudo que aconteceu dentro de campo hoje, mas que acho que vale essa pontuação, porque o torcedor do Guarani ele se demonstrou em todos os momentos, desde a minha estadia aqui, fantástico. Vitórias em derby, momentos de cobrança, momentos de reflexão sobre tudo que está se passando, o que se passa dentro do clube, mas em nenhum momento ele deixou de estar do nosso lado. E nós precisamos do verdadeiro torcedor do Guarani do nosso lado. Terça-feira é uma grande oportunidade que nós vamos ter pela frente. E nós precisamos desse torcedor aqui na arquibancada jogando junto conosco. Jogando junto em busca de mais uma vitória, de mais uma classificação, de mais uma meta alcançada, que é o que a gente tem feito aqui desde o primeiro dia que a gente está à frente do clube. Bom, está encerrada a entrevista coletiva. O Guarani volta a campo na terça, enfrenta o Vila Nova pela Copa do Brasil. Daniel, mais uma vez, parabéns pelos 50 jogos. Obrigado, boa noite. Obrigado, boa noite. E mais uma vitória aí para a torcida do Guarani.